In the name of the hard-working Americans who make up our forgotten middle class, I proudly accept your nomination for President of the United States. Roberto Maltic, você lembra em 1992 quando Bill Clinton foi eleito pela primeira vez presidente dos Estados Unidos? Olha, eu estava ainda na escola, mas eu lembro. Pois é, eu estava na escola também, não estava nem no ensino médio, mas lembro bem. E desde essa data, nenhum candidato democrata à presidência dos Estados Unidos perdeu a primária de Iowa, que é a primeira da série de votações que o próprio partido faz para definir o nome que vai concorrer à Casa Branca. Unlike so many who came before me, I keep my promises. We did our job. Pois é, Carol, se entre os republicanos o candidato está dado, o presidente Donald Trump, que ontem se livrou do processo de impeachment no Senado, aliás, que já era muito previsto, já que o Partido Republicano tem maioria da casa, no outro lado existe uma disputa acirradíssima. Antes favorito, o ex-vice-presidente Joe Biden vem perdendo credibilidade e também a preferência do eleitorado. Em Iowa, num processo caótico, dentro de um sistema eleitoral pra lá de complicado, emergiu um novo favorito. Pois é, daqui a pouquinho a gente explica melhor esse sistema eleitoral, essas primárias e cálculos no estado de Iowa, mas esse novo favorito que surgiu como uma surpresa no estado é um ex-prefeito da cidade de South Bend, no estado de Indiana. Ele tem só 37 anos e pode ser o primeiro candidato abertamente homossexual a concorrer à Casa Branca. So I am running for this office, asking for your vote for this office. Not because it is an office that I decided one day that I would like to occupy, but because the presidency has a purpose. Quem é, afinal, Pete Buttigieg? Que nome complicado, hein? Ficamos treinando aqui para falar o nome dele, inclusive por lá ele já usa Mayor Pete. Prefeito Pete é mais fácil, porque realmente é complicado falar esse nome. E como é que ele se apresenta para disputar a vaga de adversário de Trump nas eleições de novembro? São os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje a gente conversa com o colunista Guga Chakra, que sabe tudo do assunto. Fique com a gente. Guga Chakra. Bom, o resultado de Iowa ainda é uma incógnita dada o tamanho da confusão sobre o qual a gente também vai falar nesse episódio. Agora, o Pete Buttigieg já se tornou uma marca dessa eleição. Ele apareceu nessa primária. Quem é ele? Olha, o Mayor Pete, ele é extremamente jovem, ele tem 38 anos e tem o que a gente chama de currículo perfeito, né? Ele é formado em Harvard, que é uma das melhores universidades americanas, seguramente a mais conhecida no exterior. Depois ele foi Rhodes Scholar em Oxford, que é a tradicionalíssima universidade britânica, e Rhodes Scholar é uma bolsa extremamente difícil de conseguir. O Bill Clinton teve também. Posteriormente ele foi para a guerra do Afeganistão, ele é um veterano de guerra, quer dizer, tem experiência militar. Ele trabalhou na McKinsey, que é uma das consultorias mais conceituadas de todos os Estados Unidos, ou mesmo de todo o mundo, portanto ele tem uma experiência boa na iniciativa privada. Ele também foi prefeito de uma cidade, por até um mês atrás, South Bend, que é uma cidade indiana, onde está a Universidade de Notre Dame, uma universidade também muito conhecida nos Estados Unidos. Os pais dele eram acadêmicos, o pai dele faleceu recentemente, há cerca de um ano, mas ele cresceu ali em Indiana, que é um estado do meio oeste, que é um estado importante nos Estados Unidos, portanto ele também tem experiência na área pública. Ele é poliglota, ele fala 9 línguas, nem todas com fluência, mas tem conhecimento para manter conversação em línguas como árabe, norueguês, dari, maltês, além, claro, das línguas que seriam as normais, né? Francês, espanhol, italiano, alemão, além do inglês. Não fala português, mas enfim, é um poliglota. Ele é o primeiro pré-candidato, a primeira pessoa que disputa a Casa Branca que é abertamente homossexual. Ele também, além de ser homossexual, tem uma curiosidade dele, que ele tem conhecimento enciclopédico da Bíblia. Ele é religioso, não extremista religioso, mas ele tem aquele conhecimento. Ele praticamente não decorou a Bíblia, mas ele sabe quase todas as passagens da Bíblia, e se ele consegue entrar em debate com pessoas homofóbicas, e ele consegue demolir essas pessoas
quando essas pessoas adotam visões contra os homossexuais, porque como ele tem um conhecimento muito grande da Bíblia, ele começa a desafiar a pessoa, fala, mas exatamente na Bíblia, fala onde isso e tal, e ele vai, porque como ele sabe, ele tem esse conhecimento enciclopédico, ele sabe normalmente mais do que o interlocutor preconceituoso, então ele acaba levando vantagem. Esse é o Mayor Pete. And the purpose of the presidency is not the glorification of the president. It is the unification and the empowerment to the American people to get these big things done. Ô Guga, o fato dele ser gay é uma questão aí nos Estados Unidos? É um tema dessa eleição? Como é que isso repercute entre os eleitores? Ou não? Olha, por enquanto, na primária democrata, que é o partido liberal nos Estados Unidos, quando a gente fala liberal, é no sentido de progressista da palavra, o impacto não é grande, não existe um impacto que possa dizer ele não vai ser o escolhido por esse motivo. Lembrando que o Partido Democrata já quebrou 2 paradigmas nas 2 últimas primárias. Primeiro, ao escolher o Barack Obama, primeiro candidato negro da história dos Estados Unidos. In fact, I will be right there with you as a citizen for all my remaining days. E posteriormente, a Hillary Clinton, que foi a primeira mulher candidata a presidente dos Estados Unidos. Não vejo nada que impeça o Mayor Pete de ser o primeiro homossexual escolhido presidente dos Estados Unidos. Na eleição geral, o Trump não deve usar isso contra o Mayor Pete, porque uma questão curiosa em relação ao Trump é que vocês não vão se lembrar dele, de ele ter feito, ele já fez declarações racistas, islamofóbicas, tudo isso a gente lembra, mas ele não é homofóbico, ele nunca teve um tom homofóbico, ele não deve partir para isso. Que há homofobia nos Estados Unidos, há uma homofobia enorme, mas eu não creio que, eu acho que esse perfil do eleitor homofóbico, ele não votaria num candidato democrata, provavelmente. Então, eu acredito que esse não seria um problema para o Mayor Pete, assim, e até pode ajudá-lo em algumas circunstâncias, mas é difícil saber, porque existe um conservadorismo muito grande nos Estados Unidos, que muitas pessoas consideram que o casamento deva ser só apenas entre pessoas de sexos diferentes, então existe isso, mas será que essas pessoas votariam num candidato democrata? Eu acho que não votariam, que nem nenhum racista votou no Obama, e ainda assim, e o racismo é gigantesco nos Estados Unidos, e isso não impediu o Obama de ser eleito. Os misóginos, também existe misoginia grande nos Estados Unidos, mas isso não impediu a Hillary Clinton de ter vencido no voto popular nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer, a maioria dos americanos votou na Hillary, ela perdeu por causa do colégio eleitoral. Então isso não afetaria, na minha visão, o Mayor Pete. Bom, a gente falou aí de várias características do Mayor Pete, né? Poliglota, prefeito mais jovem, um nome aí que surge com alguns ativos. Quais são os problemas dele para essa eleição? Ele é visto como um pouco candidato de elite? Quem não gosta do Mayor Pete critica como? Quem não gosta, assim, não é que critica, bom, a crítica é que ele é inexperiente, né? Ele tem pouca experiência, ele administrou uma cidade pequena para ser presidente dos Estados Unidos, mas o Trump nunca teve carreira política e se tornou presidente. O Obama tampouco havia administrado nenhuma cidade ele administrou, foi senador e por pouco tempo. Então, essa é a primeira questão, mas é uma crítica que se faz ao Mayor Pete. Agora, sobre a candidatura dele, a dificuldade que ele tem em conseguir atrair as minorias, seja o eleitorado negro como o eleitorado hispânico. Ele é muito forte entre os brancos democratas, né? Isso sim que ele tem um eleitorado maior, embora entre os jovens também ele fique muito aquém do Bernie Sanders. Se vai a uma universidade americana hoje, se divide em 2 grupos. A imensa maioria é Bernie Sanders e um pouquinho Elizabeth Warren. Tonight, we are one step closer to winning the fight for the America we imagine is possible. No limite vão ter alguns republicanos, mas são aquelas pessoas, sabe, uma minoria da minoria, assim, 2 por classe. O grosso dos americanos, do jovem universitário americano é Bernie Sanders. O Mayor Pete não é muito forte entre o eleitorado jovem, embora ele seja jovem. Ele é mais forte entre esse eleitorado da meia-idade, ali dos 35 aos 50, da faixa etária do Roberto.
Vou ficar quieta, hein? Não vou nem me incluir nessa faixa etária, nada. Vou ficar quieta, Maltic. É a minha faixa etária também. A minha também, tamo junto. Estamos todo mundo igual. Como é que o pessoal do Trump vê a candidatura dele? Ele põe medo? Olha, o pessoal do Trump, a eleição do Trump, na verdade, é de mobilização de base e não de atração de centro. O Trump não está buscando atrair o eleitorado centrista, ele quer replicar a eleição de 2016. We will never let socialism destroy American E o que o Trump healthcare. observa é que o Partido Democrata é totalmente fragmentado hoje. Por mais que haja mais eleitores anti-Trump do que pró-Trump, suponha que o candidato seja o Bloomberg. Será que o Bloomberg vai conseguir convencer o eleitor do Bernie Sanders a sair para votar na candidatura dele? E será que o eleitor do Bloomberg vai sair para votar no eleitor do Bernie Sanders? E o Mayor Pete, como se encaixa dentro disso? Então, para o Trump, em teoria, ele preferiria talvez o Bernie Sanders, porque ele avalia que um candidato que se diz socialista é mais complicado nos Estados Unidos. Mas tem gente ali em volta do Trump que fala que não, que é complicado, que o Bernie Sanders consegue lotar comícios, tudo. E como a gente viu, com o Trump pode colocar o Bolsonaro no Brasil também, essas pessoas que incendeiam muito os eleitores, seja em rede social e seja publicamente, a gente via que o Bolsonaro chegava nos aeroportos, muita gente aguardando o Bolsonaro, o mesmo não ocorria com o Geraldo Alckmin, por exemplo. O fato é que o Bernie Sanders é como o Bolsonaro e como o Trump. Onde ele chega, ele causa alvoroço, as pessoas vão, tudo. Será que na política de hoje, candidatos assim não levam uma certa vantagem? Today marks the beginning of the end for Donald Trump. Um candidato como Biden, que você vê, ele não atrai ninguém para os comícios dele, assim como a Hillary tampouco atraía. Em geral, isso mesmo antes do Trump, o Obama conseguia atrair, tinha essa capacidade. O que tem essa capacidade hoje no Partido Democrata é o Bernie Sanders. Então talvez o Trump veja como um adversário arriscado. Outro risco para o Trump é que o Bernie Sanders atrai um pouco aquele eleitorado branco do meio oeste, porque o Bernie Sanders é que nem o Trump, America First também, né? Em relação à economia, indústrias, trazer de volta para os Estados Unidos, tudo. O que muda é que ele não adota um discurso mais nacionalista em termos de imigração do Trump, mas no restante, assim, ele fala, tem que bater de frente com a China, não vamos nos meter em guerra no Oriente Médio, lembra muito. Então ele poderia causar assim, uma mudança. O Partido Democrata ainda não divulgou o resultado das prévias do estado de Iowa. Os eleitores votaram na segunda-feira para escolher o candidato de oposição a Donald Trump na eleição presidencial de novembro. Com 86% dos votos apurados, Pete Buttigieg, o mais jovem entre os pré-candidatos, está na liderança. O senador Bernie Sanders está em segundo lugar. De forma bastante didática, Guga, vamos explicar para o pessoal o que foi esse problema do caucus em Iowa e como é que é esse processo de primárias. Não, o problema do caucus em Iowa é que eles fizeram um aplicativo que não funcionou. Esse é o problema, literalmente. Foi um fiasco, foi uma questão técnica, mas que acabou impedindo que soubesse o resultado na noite. Normalmente o que acontece? Você tem o resultado, quem ganhou, ficou em segundo lugar, faz o discurso da vitória, quem perdeu tem que fazer o discurso de concessão e já jogar para a primária seguinte. Então esse foi o problema. E a partir de agora, o que a gente tem na semana que vem, na terça, New Hampshire, depois a etapa seguinte é Nevada, Carolina do Sul, e logo depois a gente tem em março a Super Tuesday, que é o dia mais importante das primárias, que a gente vai ter uma definição melhor de quem consegue sobreviver. A maioria desses candidatos vão tentar sobreviver até a Super Tuesday. Conta pra gente como é que é esse processo, porque às vezes as pessoas não estão familiarizadas com o processo eleitoral americano, que é bem diferente do nosso. Então, a questão é quem você vai tendo estado por estado, né? Cada estado tem um número X de delegados, quer dizer, Iowa tem poucos, mas por ser o primeiro, acaba tendo importância. O mesmo vale para New Hampshire. A Super Tuesday com a Super Terça, como tem muitos delegados, que tem Califórnia, Texas, muitos estados grandes, acaba tendo uma importância muito maior
porque distribui mais delegados. Quem tiver mais delegados no dia da convenção é escolhido como candidato do partido. Se nenhum dos candidatos tiver a maioria dos delegados e eles não chegarem a um acordo, aí você tem uma broken convention. E aí você tem, daí tudo é aberto. Aí é o caos total. Mas a tendência é que um consiga. Se bem que nessa primária democrata nada é impossível, não dá para descartar essa possibilidade. Agora, Guga Chakra, não importa muito o resultado de Iowa, parece que o Pete Buttigieg já sai como simbolicamente um vencedor? Exato, é a narrativa, ele sai como vencedor, não tem como... por mais que o resultado saia depois, é bom lembrar que em 2012, no dia do caucus republicano, o Romney saiu como vencedor. Depois de 2 semanas, falaram que na realidade tinha sido Santorum. Só que daí já tinha sido New Hampshire, já tinha mudado todo o ciclo de notícias, ficou irrelevante para o Santorum e o Romney levou a vantagem de ter sido declarado vencedor no dia sem ter sido. No caso, o Mayor Pete, pelos números que tem agora, já entrou na narrativa ou no imaginário que ele ganhou. Se daqui a alguns dias disserem que o Bernie ganhou, já não interessa mais tanto. E quais são os nomes que despontam junto com o prefeito Pete Buttigieg? Olha, eu acho que hoje dá para reduzir a 5 o número de candidatos com chance de pré-candidatos que podem vencer a nomeação democrata. Bom, tem ainda o Joe Biden que sai enfraquecido de Iowa. Por quê? Porque também tudo é muito em função da expectativa. A expectativa era de que ou ele vencesse ou ficasse em segundo lugar atrás do Bernie Sanders em Iowa. Ele teve uma performance ruim, ele terminou no 4º lugar. É uma colocação medíocre para quem quer ser presidente dos Estados Unidos. Ainda mais levando em conta que ele terá dificuldade em New Hampshire, onde o Sanders e a Elizabeth Warren são favoritos. A única saída dele é ter uma performance muito boa na Carolina do Sul e conseguir dessa forma sobreviver até a super terça. Caso contrário, ele vai ter dificuldade para arrecadar dinheiro, já enfrenta a dificuldade, e isso eliminará a possibilidade de ele continuar na disputa. Então, a única saída dele agora é realmente vencer a Carolina do Sul. Ele é o primeiro, então. O Bernie Sanders tem capacidade para seguir até o final das primárias, ainda que não esteja na liderança, ele continua recebendo muitas doações, ele tem um ativismo muito grande, as pessoas são fanáticas pelo Bernie Sanders, da mesma forma que muitos republicanos são fanáticos pelo Trump, então ele tem total capacidade de continuar. Ele ficou dentro da expectativa, era de que ele ganhasse ou ficasse em segundo, ou ele ganhou, ele ficou em segundo mesmo em Iowa. Em New Hampshire ele deve vencer, ele é favorito, um estado do lado de Vermont, que é o estado dele, então ele deve... se ele vencer, ele sai bem fortalecido, né, com 2 vitórias, um segundo lugar e uma vitória. Nevada, ele também está em primeiro nas pesquisas, que é o próximo, é o cálculo seguinte. Carolina do Sul, ele tem dificuldade, porque lá o eleitorado é mais afro-americano e tende a votar mais no Biden, mas pode ser que ele consiga crescer nesse eleitorado, nesse impulso com as primeiras vitórias. E aí vem a super terça, que em teoria ele lidera na Califórnia, lidera em muitos estados, então ele pode se consolidar como candidato. O problema é se ele se enfraquecer nessa trajetória, mas hoje ele é o favorito nas bolsas de apostas. A Elizabeth Warren tem o problema que ela disputa a mesma corrente que o Bernie Sanders, ela depende que o Bernie Sanders se enfraqueça, mas que o eleitorado da esquerda continue sólido e ninguém consiga crescer muito no campo moderado, então dificultou muito o cenário para ela. O Mayor Pete tem que aproveitar esse impulso da boa performance em Iowa, ter um bom resultado em New Hampshire, terminando em primeiro ou segundo lugar. Se for segundo atrás do Bernie Sanders, tudo bem, importante para ele ficar à frente do Joe Biden. É muito importante, porque ele vai ter muita dificuldade na Carolina do Sul, onde ele enfrenta a dificuldade entre o eleitorado afro-americano, que é importante na primária de lá. E por último, você tem o Michael Bloomberg, que teve uma sorte aí com o caos em Iowa, porque isso impediu que o Mayor Pete tivesse um impulso maior. Ele não disputou Iowa, não disputa New Hampshire, ele aposta tudo na Super Tuesday. Como é que é isso, hein, Google? O sujeito não disputa nos primeiros estados, mas ainda tem chance no final. É confuso isso, né? Explica pra gente. Como é que o Bloomberg entra depois na disputa? Ele é o segundo caso que tenta fazer isso. O primeiro foi um fiasco, que foi o do Giuliani em 2008. A diferença é que o Bloomberg é bilionário e ele está dando o dinheiro dele. O problema dos outros pré-candidatos de não disputar o começo é você conseguir arrecadar dinheiro de campanha. Só o Bloomberg pode fazer isso. É uma estratégia diferente, mas como ele tem muito dinheiro, pode ser que funcione. I am running to defeat Donald Trump. Donald Trump
was not fit for office. And he has been much worse than even I Mas para imagined. funcionar, ele depende de o Biden se enfraquecer, o que está ocorrendo, e de nenhum moderado conseguir crescer muito. Ele tem que observar, se o Mayor Pete se consolidar até a superterça, aí o Bloomberg fica numa situação mais complicada. Para ele, o melhor é que o Bernie Sanders continue indo bem e que ele sobre como alternativa ao Bernie Sanders. Você tem uma aposta? Eu não faço aposta não, eu só diria que após Iowa, o que dá para dizer que o Sanders é um candidato forte, o Mayor Pete conseguiu ter um impulso, o Bloomberg renasceu e o Biden e Elizabeth Warren ficaram numa situação complicada. Guga Chakra, obrigada, viu, pela participação. Até a próxima. Contem sempre comigo. Um abraço, Carol. Um abraço, Roberto. Muito obrigado, Guga. Um abraço. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio hoje ficou com o Renato Silva dos estúdios da Rádio CBN. E a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.